Continuação da leitura do livro Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. Já na página 570, o término é na página 606. Porque tudo refiro ao Senhor, de tantas passagens. Pelo que quando acordei, retenho o seguinte. Acordei sentindo e mal à parte, amargava. Devia de ir ter cólicas, as ânsias essas, mesmo com outro cansaço. Feito sem repouso nenhum daquelas horas, assim, eu sem segurança nenhuma, só as dúvidas, e nem soubesse o que tinha de fazer. Acordei foi com o vozeiro do Alaripe e do Quipes, que já esperavam por mim e estavam naquela pauteação trivial deles, coisas sem nenhum fundamento. Depois, Alaripe tirou da capanga um vidro que tinha cachaça dentro. Me ofereceu o primeiro gole. Era o vidro meião, claro, feito remédio de frasco. Com alívio tomei, mas era um alívio mesmo, assim triste. E eu descri, eu quis discorrer qualquer noção. O que é que tu acha? Do que acha, Laripe? Ele não me conheceu? Principiou a definir no paredão, do Cerecer velho, do Hermógenes, Atali. Que não isso, que da vida, vagada em si, no resumo. Pois, isto, homem, sei. Como que já vivi tanto, grossamente, que desgastei a capacidade de querer me entender em coisa nenhuma, ele disse. Disse bem, mas eu entiquei. Não podendo entender a razão da vida, é só assim que se pode ser vero bom jagunço. Alaripe esbarrou como ia quebrar em duas uma palma seca de buritirana. Me olhou, me falou. Se só de entender cá comigo eu entendo, entendo as coisas e as pessoas, respondeu, disse bem. De mim então entendia. De juízo que me veio, eu ia formar em roda ali mesmo com Alaripe e o Quipes, relatar a eles dois todo tintim de minha vida, cada desarte de pensamento e sentimento meu, cada caso mais ignorável, ventos e tardes. Eu narrava tudo, eles tinham de prestar atenção em me ouvir. Daí de rifle na mão, eu mandava, eu impunha, eles tinham de baixar meu julgamento. Fosse bom, fosse ruim, meu julgamento era. Assim, desde depois, eu me rogava para minha vida um remir, da outra banda de outro sossego. Pensei, quase disse. Aquilo durou o de um pingo no ar. Eu havia de... não, meu senhor. Deu um momento, me tirou disso e tanto bastou. Doidice, tontura de espírito, eu repensei, reposto em pé. O Ypsilone de um jegue eu era. Zote de um arrenego, cabeça orelhalmente. Ali eu era o chefe, estava para reger e sentenciar. Eu era quem passava julgamentos, então falei. Vão sozinhos vocês dois beira-rio procurando? Eu não posso ir mais. Por meu dever, retorno já para o paredão. Alaripe ainda, a cruz cruzou. A gente pode ser que lá a gente faz falta. Mas eu fechei. Sendo que eu mesmo não podia, ao menos esses eu mandava. Fossem já fossem, eles já tinham que encontrar a minha Otacília e ela render boa proteção. Amontamos os três ainda, esperei a saída deles. Até me lembro de que, escabreado na hora de saudar a tocar, Alaripe ainda apontou para a linha do mato, vereda acima, achando. Como que aviso por detrás das árvores passar da marcha de um cavaleiro? Não era, porque o Quipes não viu. Conforme me confirmou que não viu, e o Quipes tinha um olho de gavião grande. Então aí pensei, será o Alaripe estava vendo um homem se envelhecendo? Amigo meu e meu estranho? Até me lembro, pensei assim. Retornei enquanto eles dois iam para outra banda. Agora eu mudava para motivos. Chega estremeci de influência. Ia aos ares de guerra. Deixei de parte da cisma do mesmo jeito com que ainda fazia pouquinho eu tinha afrouxado o ânimo. A gente larga urgente o real desses estados. Agora minha alegria era mais minha, por outro destino. Otacília ia ter boa guarda, e eu então, por uma vez, eu peguei o pensamento em Diadorim, com um certo susto na liberdade. Constante que me relembrei de Adorim no Cerecer velho, no meio da chuva,
Ele igual como sempre, como antes, do seco, do inverno, do frio. A chuva-água se lambia a brilhos, tantos riachos abaixo, escorrendo no gibão de couro. Só esses pressentimentos sozinho eu entendi, e eu senti. O sertão se abalara. Desfechei naquela corrida, o cavalo teve as 10 pernas e cheguei no paredão na derradeira boa luz da tarde. Diadorim me esperava demais. Ainda via a alegria no rosto dele. O paredão, o senhor ponha, como esvoaçava a mosca gorda, de donde se matou boi. Tudo estava perfeito e tranquilo. Diadorim com chapéu xíspito, alteado, e nele o nenhum negar, no firme do nuto, nas curvas da boca, e eu no rir dos olhos, na fina cintura, e em peito e torta cruz das cartucheiras. Os mais, zelando nas armas, corriam os dedos, apalpavam por afago. Conversei com todos, aqui a guerra, que queriam a guerra. Assim os meus catrumanos, quais as caras deles, iam ficando de demônios. Mais feio do demônio é o nariz e os beiços. Conferi as sentinelas. Fui ver onde tinham botado a mulher, ela fechada num quarto no sobrado, ficasse remetida lá, sob pé de guarda. O sobrado marcava o meio quase da rua. Mas pra gente em armas, de que é que valia aquele arraial inteiro? Tão vazio. Determinei deixar lá mesmo só uns poucos, como vigias. E tanto o resto todo, por um ponto, viemos, circunstâncias de umas 200 braças, aonde um lugar mais alto desenhado, que seria para a porta dos caminhos e apropriado para ali se resistir. Formamos bons preparos. Minha mãe vivesse e viesse, ela mesma por nenhum descuido mero, não havia de poder me reprovar. Assim apreciei a gente, as mansas e as bravas, a minha jagunçada. Agora eles estavam arrumando o mundo de outra maneira. Tudo de média munição, e era fuzil, e era rifle, se experimentando. A guerra era de todos, a juízo, eu não devia de mestrear demais. Tudo prescrevendo, porque eles também tinham melindre para se desgostar ou ofender. Como o jagunço sabe honra de profissão, dos modos deles próprios era o que podia me saber certificado, ver a preço se eu estava para ser, sendo exato chefe. Com modos eu falasse, vigia fulano, aí tá bom, mas lá colar não é melhor, será que não? E receava que ele respondesse, me explicando por que não era não. Eu questionava comigo que eles deviam se lavourar maior raiva. Raiva tampa o espaço do medo. Assim como do medo, a raiva vem. Reparei isso. Como nenhum não citava o nome do Hermógenes, aí estava direito que no inimigo, em véspera, não se proseia. Mal que disse, ele não é laço, é argola. Ou outro que, ele, a doida, mais o mais não glosavam. Com o que prazi, gastura que eu tinha era só de que a ventos vai um fosse acrescentar. Ele é paquitário? Ah, e se fosse? Menção não era de se afirmar regalia nenhuma, pois o demo não é de todos. Ao Larte abri o meu maior sentir que eu havia de ter na vitória. Dali o Hermógenes não saía com vida, maneira nenhuma, testamental. Tive ódio dele, muitos ódios. Só não sabia por quê. Acho que tirava o ódio por causa do outro, cozidamente, assim seguido de diante, para trás do revento todo, a modo que o resumo da minha vida, em desde menino, era para dar cabo definitivo do Hermógenes. Naquele dia, naquele lugar, pelejei para recordar a feição dele, e o que figurei, como visão, foi a de um homem sem cara. Preto, possuindo a cara nenhuma, feito se um mesmo antes tivesse embaçado, aquele oco, o poder das balas, e tudo me deu um enjoo. Tinha medo não. Tinha era cansaço de esperança. Também eu queria que tudo tivesse logo um razoável fim, entanto que eu, então poder largar a jagunçagem. Minha Otacília, a horas dessas, graças a Deus, havia de parar longe dali, resguardada, protegida. O tudo conseguisse fim, eu batia para lá, topava com ela, conduzia, aí desprezava o ofício de jagunço. Impostura de chefe. Sei quem é chefe. Só o gatilho das armas de fogo e os ponteiros do relógio. Sensato somente eu saísse do meio do sertão
Ia morar residido em fazenda perto da cidade. O que eu pensei, Rio Urucuia é meu rio, sempre querendo fugir às voltas do sertão, quando e quando, mas ele vira e recai, claro, no São Francisco. Agora, Laripe e o Quipes, regulando, deviam de já ter achado a minha Otacília, demais pelo Paracatu acima, tão longe, e até semelhante invenção, isto na madrugada, eu mesmo também tinha estado, eu caminho de lá. Então, precipitados surtos, artezinha, sei o grande sertão, sertão. Quem sabe dele é urubu, gavião, gaivota, esses pássaros. Eles estão sempre no alto, apalpando ares com pendurado pé, com o olhar remedindo a alegria e as misérias todas. Nessas e noutras muitas extremadas coisas, eu tornava a pensar o espírito em meia mão, por diante permeio os outros meus entretimentos de verdade. Agora tudo estava pronto, das obrigações afora, a de esperar que a regasta e a recose. A noite foi-se esquentando assaz, e ali também, por avisante, não se acendia a fogueira, mas o campo esparramava muito vagalume. Os homens formando grupos, acocorados assim, eles conversavam. O quase que o legal agora era de se caçoarem uns dos outros, desafiando quem fosse de medroso ou duvidando da coragem. Razão disso meava uma confiança. E a mais, eu escutando satisfeito aquelas bobices com que eles porfiavam. Caranguejinho sem cachaça, tu vai? Ah, não, tu? Vai saudar o gado? Pelos risos e debiques que divertissem, de todos eu percebia a forte certeza. Cada um dali a pouco ia ser perigoso de nele se encostar, feito um sapo que espirra. Que te falo, amarra o burro, que a carga é sua. Minha carga está salva, mal ou bem, oxente, quero é ver o que vou ver. Assim se zombavam, aos ditados, feitos estivessem jogando um truque, sem baralhos nenhuns, porque é que aquilo que me comprazia, e Diadorim parava calado próximo de mim, e eu concebia diverter na presença dele quando nossos dois pensamentos se encontravam. Que nem um amor no ar escuro, um carinho que se ameaçava. Tiroteio fervo, se será? Aí é que eu vou ver os mais meninos do Gibibe. Se tu não sabe, você vai saber, que eu já fiz a minha fama. Giribibe, pois aquele é. Ele pede esmola ao rei. E reproduziam muitas dessas gaitagens. Agora, estavam acostumados com a hora do lugar, e é para qualquer repente refrescados, igual um gado que vem num pasto novo e anda e fareja, reconhecendo tudo, mas depois tudo aceita, então começa a refeição. Agora, sim, meus homens estavam em ponto de fogo. Melhor mesmo não irem dormir, antes de forte sono, por se evitar a espertina de criatura sozinha, em espera de possível má morte. Tive pena deles. Disser isto, o senhor podia de rir de mim, declarável. Ninguém nunca foi jagunço? Obrigado. Sertanejos, mire e veja, o sertão é uma espera enorme. Vai, uma hora perguntei a Jadorim, a mulher dissesse alguma coisa. Isso eu não sabia, porque era ela que estava indagando. Aí eu não queria a ciência de que a mulher tivesse falado alguma coisa trivial. Eu quisesse achar de saber, era se ela, alguma doidice de profecias, havia de ter pronunciado. Jadorim disse não, mas ele devia de estar curtindo outro instar no outro assunto. Sustido eu sabia o que ele dele sempre pensar, o imaginável de Otacília. Depois de remedir o tamanho de um silêncio, ele mesmo veio. E o Alaripe? Mas o Quipes? Aonde foi que ficaram? Esse ciúme de Jadorim, não sei porquê, daquela vez não me deu prazer de vantagem. E eu desdenhei na mesma resposta, meia resposta. Por aí. Isso que eu disse. Aí era o cão da noite que meio beiço indicava. Vagalumes mais de milhar. Mas o céu estava encoberto, ensombrado, sofismei. Meio arrependido do dito, puxei outra conversa com Diadorim e ele me contrariou com de resposta. Com o pique de uma outra, muita solércia. Me lembro de tudo. O que me deu raiva, mas aos poucos essa raiva minou muito gosto concedido. Deixei em mim, digo ao senhor, se deixei, sem pejo nenhum. Era por causa da hora. A menos sobra de tempo, sem possibilidades, à espera de guerra,
ao que alforriado me achei, deixei meu corpo querer de Adorim, minha alma. E eu tinha recordação do cheiro dele. Mesmo no escuro assim, eu tinha aquele fino das feições, que eu não podia divulgar, mas lembrava, referido na fantasia da ideia. De Adorim mesmo, o bravo guerreiro, ele era, para tanto carinho, minha repentina vontade era beijar aquele perfume no pescoço. Alá, aonde se acabava, remansava a dureza do queixo, do rosto, beleza, o que é. E o senhor me jure, beleza, o formato do rosto de um, e que para o outro pode ser decreto, e é para destino destinar. E eu tinha de gostar tramadamente assim, de Diadorim, e calar qualquer palavra, ele fosse uma mulher, e a alta, desprezadora que sendo, eu me encorajava no dizer paixão e no fazer, pegava, diminuía, ela no meio dos meus braços, e mais dois guerreiros como iam poder se gostar, mesmo em uma singela conversação, por detrás de tantos brios e armas. Mas, em antes de matar, em luta um ao outro, e tudo impossível, três tantos impossível, que eu descuidei e falei, meu bem, estivesse dia claro e eu pudesse espiar a cor de seus olhos. O disse vagável num esquecimento, assim como se estivesse pensando somente modo de se diz um verso, e de Adorim se pôs para trás, só assustado. O senhor não fala sério? Ele rompeu e disse, se desprazendo. O senhor? Ele me disse, riumamente. Arrepio como recaí em mim, furioso com o meu patetear. Não te ofendo, mano. Sei que tu é corajoso. Eu disfarcei, afetando que tinha sido brinca de zombarias, recompondo o significado, e aí levantei e convidei para se andar. E eu queria irar um tanto. Diadorim me acompanhou. Era uma noite de toda fundura, estava dando um vento esquisito para aquele tempo, por ser um vento em hora de lado suão, uma hora do norte, conforme se riscando um fósforo ou jogando um punhado de areia fina clara para cima, se conhecia. Andamos, mas agora eu já tinha demudado o meu sentir, que era por Diadorim uma amizade somente, rei real, exata de forte, mesmo mais do que uma amizade. Essa simpatia que em mim me aumentava, de tanto que eu podia honestamente dizer a ele o meu bem-querer, constância da minha estimação. Não disse. Por que não disse? Foi porque o perigo da ocasião me invocou. Eu achei que podia ser agouro, véspera de guerra, a conversa afeiçoada assim, e de Adorim, em que era que ele devia de estar pensando. É o que eu não soube, não sei. A minha morte esta pergunta faço. Como certo é que só de ser mais de coisas falamos, sem nenhuma expedição, até que o vento revirou, mudando inteiro, que vinha era só do norte, e conforme neste lado da minha cara ele só se fez quente, refrescando. O sertão ventou rouco, conforme de longo se ajuizou de poder supravir chuva forte, e carecido foi que determinamos de retomar contudo para ir dormir, mesmo nas casas do arraial. Só os poucos homens de vigia, se deixando naquele alto a padrastro, e que as outras peripécias. Consabido que na noite antes eu tinha viajado em todo regime de estrelas e mais ainda no dia, afora de 2 ou 3 horinhas de sono da madrugada, foi eu ver um catre e me trespassei. Ainda disse uma recomendação, que tirante caso resoluto em hora de qualquer não me chamassem. Dormi mortalmente. Essa foi noite em que eu dormi, sendo o chefe urutu branco, mesmo dizer o jagunço Riobaldo.